Olá, eu sou a Márcia Charão e eu ajudo pessoas a encontrarem mais consciência e liberdade emocional. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bem profundo e que toca a todos nós, que é até onde vai o nosso livre-arbítrio e até onde o destino já está traçado. Então, muitas vezes, diante das incertezas da vida, nós buscamos respostas prontas. Consultamos gurus, oráculos, cartas, astrologia e não tem nada de errado nisso. Não, nada de errado nisso. O problema começa quando nós usamos essas ferramentas como uma forma de fugir da responsabilidade pelas nossas escolhas. Quando, no fundo, nós queremos apenas alguém para culpar caso o caminho não dê certo. Mas será que realmente nós podemos entregar o nosso destino nas mãos de outra pessoa? Será que alguém fora de nós sabe mais sobre o nosso caminho do que o nosso próprio coração? O livre-arbítrio é a dádiva que recebemos ao encarnar. O poder de decidir, escolher, criar. É claro que existem aprendizados que a alma programou antes de nascer. Encontros, desafios, provas que vêm como parte da nossa evolução. Isso é o que chamamos de destino. Mas, como vivemos esses acontecimentos, as atitudes que tomamos, o quanto crescemos ou resistimos, isso é escolha nossa. E muitas pessoas ainda acreditam que se algo não deu certo é porque estava escrito. Outras querem que um mestre espiritual lhes diga exatamente o que fazer para não correrem o risco de errar. Porém, o erro também faz parte do aprendizado. E sem a experiência da queda, não há maturidade para levantar. E colocar nossa vida na mão dos outros é abrir mão da nossa força. É esquecer que nós viemos para a Terra para aprender a nos responsabilizar pelo nosso próprio caminho. E ninguém tem mais autoridade sobre a nossa vida do que nós mesmos. É claro que o medo do desconhecido vai gerar insegurança. A vida não tem um manual pronto. E isso acaba causando ansiedade. Nós queremos garantias, nós queremos saber que vai dar certo e se vamos ser aceitos, se não vamos sofrer. E diante desse vazio de certezas, muitas pessoas buscam uma espécie de muleta espiritual. Então, como eu falei antes, um oráculo que me diga o que vai acontecer, um guru que determine qual decisão eu devo tomar. E não porque a gente não saiba o que nós queremos, mas porque nós temos medo de nos responsabilizarmos pelas consequências das nossas próprias escolhas. E essa insegurança está ligada a três fatores que são três fatores principais. O primeiro deles, o mais importante, é o medo de errar. E aí entra a grande questão, porque errar não é algo proibido, né? Na verdade, errar é a base do aprendizado. Porque tudo que eu fiz que não deu muito certo foi um aprendizado. O segundo item é a falta de autoconfiança. Sabe aquela sensação que a gente tem que os outros sabem muito mais do que eu sobre a minha vida? Na verdade, a gente expande isso para várias áreas, né? A gente fica achando que os outros sabem muito mais sempre de tudo do que a gente. E o terceiro é a necessidade de controle, que é a ilusão de que se eu souber tudo com antecedência, eu vou evitar a dor. Só que viver é exatamente o contrário. É caminhar sem saber todas as respostas. É aprender a confiar no processo e perceber que a vida
se revela no passo que damos, não no mapa que a gente pediu de antemão. É. E mais importante, muito importante, como seres infinitos que nós somos, nós podemos fazer novas escolhas sempre, recomeçar sempre. E quanto mais consciência nós adquirimos na encarnação, e quanto mais nós limpamos as crenças que impedem uma clareza da nossa jornada, mais poder sobre as nossas escolhas nós adquirimos. Então, o meu convite hoje é para que vocês assumam a vida de vocês como uma criação consciente. Lembrando, não existe certo ou errado, existe um caminho que faz você evoluir. E nós devemos sempre seguir a nossa intuição, ouvir a nossa alma e assumir as nossas escolhas. Essa é a maior expressão de liberdade que nós podemos viver. Porque a insegurança diante da vida não é falta de caminho, é falta de confiança em si mesmo. Quando eu não confio em mim, eu terceirizo o poder para que alguém decida por mim. Segurança não é saber o futuro, é confiar que você vai saber lidar com ele. O destino nos apresenta desafios, sempre. Mas o livre-arbítrio decide como nós reagimos. Querem ver um exemplo bem comum? Duas pessoas podem passar pelo mesmo desafio. Duas pessoas diferentes, elas vão passar pelo mesmo desafio. Uma vai crescer e a outra vai se vitimizar. Agora, do que vai depender como isso vai funcionar? Vai depender do nível de consciência adquirido na encarnação. Porque quando eu tenho consciência, eu já não vejo tudo como um castigo. Eu vejo tudo como um aprendizado. O que eu posso fazer com isso que está vindo, né? E quanto mais nós limpamos as nossas crenças e limitações, mais consciência nós adquirimos e mais fácil nós encontramos o nosso caminho. Porque antes da gente encarnar, a nossa alma escolheu experiências para nos fazer crescer. Sim, a gente estava lá, a gente aceitou isso, né? A gente estava achando que a gente podia, né, fazer aquilo. E às vezes a gente até faz escolhas que depois a gente fica achando um pouco pesadas. Mas nós escolhemos, né, junto na hora de decidir a encarnação. Esses são os contratos da alma, são os contratos que a minha alma fez antes de encarnar. Mas isso não significa que nós estamos presos, né? Não. Só significa que a vida vai nos oferecer convites para a gente evoluir. E os convites vão vir através de pessoas que entram na nossa vida como professores, né? Então, são pessoas que vêm para nos trazer a lição necessária. Quantas pessoas passam pela nossa vida que nos incomodam muito, que falam coisas que a gente não gosta, que têm atitudes que a gente não gosta. São os professores que a vida está nos mandando, né? Ou então, elas vêm como espelhos, né? Ou desafios que envolvem paciência, que envolvem coragem ou compaixão. Também temos as situações de perda, né? Quando a gente passa por situações de perda, a gente acaba sendo forçado a tomar decisões importantes. Mas com tudo isso, a gente também não podemos esquecer em nenhum momento que os contratos da alma, os contratos que a nossa alma fez, não tiram o nosso livre-arbítrio. Eles nos convidam a evoluir e, principalmente, não nos condenam. E a consciência é perceber como os nossos pensamentos e emoções moldam a nossa realidade. Quanto mais conscientes
mais conseguimos identificar padrões que nos limitam e conseguimos diferenciar medo de aprendizado. Vamos lembrar agora das crenças limitantes mais comuns. Vocês vão reconhecer algumas delas. Primeira, eu não sou capaz. Se eu errar, será o fim. Não mereço ser feliz. Enfim, a lista continua, né? Agora pensem, que crença limitante veio na sua cabeça nesse momento? Com certeza, quando eu comecei a dar esses exemplos, se esses exemplos não bateram com vocês, alguma crença deve ter pulado, né, na mente nesse momento. E agora só se perguntem, essa crença vem do medo ou do meu aprendizado de alma? E lembrem que a insegurança enfraquece e a autoconfiança liberta. E quando eu assumo as minhas escolhas, eu recupero a minha força. Não existe caminho certo ou errado. Existe apenas o caminho que a sua alma escolhe para evoluir. Confie em você. Assuma suas escolhas e viva a sua liberdade. Lembrando que, como seres infinitos que somos, nós podemos fazer novas escolhas a cada incremento de 10 segundos. Então, como a gente também está sempre evoluindo, eu posso mudar de ideia. Então, o que eu escolhi agora, talvez não faça mais sentido. E tá tudo bem, eu posso escolher de novo, e de novo, e de novo. E eu acho muito bom quando a gente vai para essas possibilidades de escolha, porque significa que se eu estou mudando de opinião, significa que eu estou me liberando das minhas crenças limitantes, significa que eu estou evoluindo, que eu estou cada vez mais perto de ser quem eu vim para ser. Então só sempre pensem nisso, não tenham medo, né? Tudo é experiência e não tem ninguém para nos julgar ou nos castigar. Só que nós precisamos sempre estar olhando para a nossa consciência e liberando o máximo possível das nossas crenças limitantes. Por isso que eu sempre convido vocês para esses exercícios, para essa liberação. E eu tenho certeza que vocês que me acompanham já largaram pelo caminho várias crenças que não ajudavam em nada na encarnação. Tá? E agora, vamos então para o nosso exercício de liberação de hoje, né? Vamos soltar mais as inseguranças, as limitações, para viver cada vez mais a nossa missão e principalmente lembrar que a sabedoria está toda com a gente, né? Não soltem a força de vocês, se assumam cada vez mais, né? Bom, então, dando os tapinhas no timo, vocês vão repetir comigo. A insegurança nasce do medo de errar, mas o erro é o maior professor da vida. E eu escolho aprender cada vez mais. Quando eu não confio em mim, eu terceirizo o meu poder. Segurança não é saber o futuro, é confiar que eu vou saber lidar com ele. A vida não pede garantias, a vida pede entrega. A insegurança enfraquece, a autoconfiança liberta. Ninguém fora de mim pode decidir melhor sobre a minha vida do que eu. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir apesar dele.
A vida se revela no passo que eu dou, não no mapa que eu espero receber. Toda insegurança é um convite para fortalecer a confiança em si. Quando eu assumo minhas escolhas, eu recupero minha força. Eu libero agora o que não me serve e escolho o caminho que me faz evoluir. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respirem. Agradeço os que me acompanharam na gravação e eu espero todos vocês na semana que vem. Até lá!